Olá, pessoal! Esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Eu sou o Alessandro. Estamos aqui no não, né? No pós-carnaval, né? Já foi o carnaval. Que vontade de carnaval é essa, Alessandro? Que vontade, hein? Já nos recuperamos do carnaval. Estamos novamente aqui reunidos para mais um episódio. Tudo bem, Luiz? Olá, Alê. Saudações a todas e todos. É isso aí, a gente voltou do carnaval, lançamos o episódio da semana pós-carnaval para não dar conflito com a agenda dos foliões, né? A gente não lançou na terça-feira de carnaval, deixamos para lançar mais para frente, saiu na sexta, excepcionalmente, e já a partir de agora, que o Brasil não tem mais desculpa nenhuma, a gente vai lançar os episódios novamente sempre às terças-feiras, certo? Certo. Então, o tema de hoje, né, como está sendo muito debatido o tema sobre as notícias, aliás, sobre os garimpeiros que atuavam no norte do país, dentro do território Yanomami, toda a articulação e a ação das instituições, a gente fez um episódio especial sobre uma dessas instituições públicas, né? Uma das principais, aliás, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, né? Então vamos falar sobre o IBAMA, vamos falar sobre os garimpos ilegais da região norte do país, especialmente, né? E para isso a gente tem um convidado, né? Isso, nós ouvimos o Hugo Loss, que é cientista social e antropólogo, com mestrado em antropologia pela Universidade de Brasília e trabalha no IBAMA. Ele vai contar pra gente o que ele faz no IBAMA, mas vale dizer que esse episódio está sendo bolado desde o ano passado e agora que surgiu a crise humanitária terrível na terra indígena Yanomami, a gente finalmente fechou o episódio com o Hugo. A gente aproveita para agradecê-lo e que está em uma correria em meio a muitas operações agora na retomada das atividades do IBAMA, né? E agradecer demais a ele por ter cedido o tempo e a entrevista para o Maldita Politicagem. Como que está organizado? Então, no primeiro bloco a gente vai descrever mais historicamente, né, qual o papel desempenhado por esse órgão brasileiro, o IBAMA, como ele foi criado e por quê. Algumas perguntas mais introdutórias serão respondidas pelo Hugo, nosso convidado, né? No segundo bloco a gente entra nas discussões, o impacto dos governos recentes, né, o governo de Jair Bolsonaro, o governo Lula, quais são os desafios para lidar com esse problema brasileiro que é o garimpo ilegal no norte do nosso país, especialmente. E tem campanha, Luiz? Ah, sim. Para você que gosta do nosso projeto, gosta desse conteúdo, a gente pede que você compartilhe nas redes sociais, leve essa palavra, comente na sala de aula, agora que as pessoas vão voltar a trabalhar certinho, estudar com disciplina, comenta no intervalo, eu escutei um podcast, Maldita Politicagem, dá uma olhada, compartilha nas suas redes sociais se você gostou e para quem quer apoiar financeiramente, pode dar um troquinho, um caramingá, uma rapa da carteira, entra lá no apoia.se/Maldita Politicagem. Você pode contribuir com R$5 e isso é muito importante para o desenvolvimento, manutenção e expansão do projeto, beleza? Ô Luiz, tem uma imagem inicial então para a gente começar a nossa discussão aqui? Eu gostaria de que a gente pensasse o seguinte, faz de conta não, a gente está aqui vivendo a nossa vida, cada um na sua casa, normalmente as pessoas estão morando nas grandes cidades, portanto em apartamentos. Imagine se alguém chega na entrada do seu prédio ou na rua de frente do seu prédio ou da sua casa e começa a furar o asfalto com uma britadeira, fazendo barulho, destruindo o solo para tentar cavucar metal precioso, ouro, qualquer outro metal que seja. Isso incomodaria muito, né? Isso traria uma série de transtornos. Agora, vocês imaginem isso sendo feito por pessoas estranhas, numa comunidade que está há 1000 anos ocupando aquele território, que é o caso do povo Yanomami. Eles estão há 1000 anos na região da Amazônia, né, mais especificamente de Roraima, embora pegue também outros estados. E é isso que é o garimpo, né? O garimpo ele é uma invasão e uma exploração do homem branco nas terras que são historicamente pertencentes aos povos indígenas, e isso com toda a sorte de destruição que isso traz, porque contamina os rios com garimpo, espanta a caça, a pesca, afasta as comunidades de perto desses rios, porque o barulho incomoda, e mesmo a ameaça que muitas vezes as mulheres sofrem por parte dos garimpeiros. Então, desestrutura totalmente a vida dessas comunidades
e destrói o meio ambiente na qual isso atua, com consequências assim. Não dá para medir as consequências de médio e longo prazo, mas a gente teve essa tragédia humanitária de 570 crianças mortas por doenças, por inanição, uma coisa realmente terrível. Então, essa é a imagem inicial para a gente começar a pensar na importância do IBAMA. Pois é, o cara tá cavucando a sua casa lá, além disso ele não deixa chegar comida e não deixa chegar nem ajuda do Estado, né? Na verdade, então, é um pacote de desastres, né, o que acontece. Isso. Só para contextualizar o que o Ale está falando, os garimpeiros estavam roubando a comida que era enviada para os Yanomami. Eles se apossaram de uma pista de pouso que era usada pelo SUS para levar remédios. Então, assim, é uma pilhagem total dos direitos e dos recursos enviados aos povos indígenas para sua sobrevivência mínima, né? Isso. Então, vamos entrar na discussão propriamente, né, do que se trata esse órgão, né, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, né, popularmente conhecido como IBAMA. Vou fazer um relato histórico, espero ser breve aqui, não ser muito longo. Em 1972, o Brasil participou de uma conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, né, e que ocorreu em Estocolmo, na Suécia. E ali, pela primeira vez, o Brasil assumiu, né, diante da comunidade internacional, o compromisso de adotar medidas de preservação ao meio ambiente. Isso aqui, então, é o pontapé inicial, oficial, né, do governo brasileiro, diante da comunidade toda. E resultado disso foi a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente, a SEMA, né, de 1973, durante a ditadura militar. Bom, depois de muitas conversas, né, muitas motivações, né, ampliaram essas discussões. Durante os anos 70, uma série de desastres ecológicos marcaram a década, né? Durante os anos 80, muitos conflitos sociais entre povos tradicionais e outras pessoas que vinham de fora querendo explorar de diversas formas, né, a riqueza que está ali naquele território da floresta amazônica. Então, diante de todo esse contexto de caos social, de desastre ecológico, o governo Sarney, depois também da Constituição de 88, vai tentar reestruturar essa administração pública voltada para a preservação do meio ambiente, e aí é nesse contexto que surge o IBAMA, em 1989, então já é um órgão que tem mais de 30 anos de atuação. Né? Isso. Esse é um contexto importante para a nossa história, para a história do Brasil e para a história do mundo em geral. Essa virada dos anos 60, 70 é quando surge todo o clamor da causa ambiental no mundo e no Brasil. E no Brasil, esse movimento se articulou muito para que na Constituição de 1988 houvesse uma legislação clara e pró-natureza. Trata-se de uma mudança de paradigma na sociologia, na história, tem a história ambiental. Esse episódio de hoje ele vai abrir outros episódios mais para frente, nos quais a gente vai tratar desses temas, que são temas caros para o drama climático que a gente vive, a exemplo do que aconteceu agora lá no litoral norte de São Paulo. Então esse tema precisa aparecer na nossa agenda e vai aparecer. E nós vamos começar falando do IBAMA, que é esse órgão de 89, que tem muitas atribuições, a gente vai escutar sobre as atribuições dele, mas antes, vamos escutar quem é o Hugo, além de ser cientista social e antropólogo. Vamos lá. Bom dia, Luiz. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Eu agradeço aí pelo convite. Me chamo Hugo Loss, sou analista ambiental do IBAMA desde 2013, quando fui aprovado no concurso feito no ano 2013 mesmo. Atuo na área da fiscalização ambiental no IBAMA, já fui chefe do escritório do IBAMA em Altamira, no Pará. Também já fui chefe da divisão técnico-ambiental do IBAMA no estado do Amazonas. Fui coordenador de operações de fiscalização do IBAMA em Brasília e atualmente retornei ao mesmo cargo, né, de coordenador de operações de fiscalização em fevereiro deste ano. A gente perguntou, depois da apresentação do Hugo, né, muito bacana, a gente perguntou sobre a especificidade do IBAMA, né, já que no Brasil existem diversos pequenos órgãos, secretarias que lidam com o meio ambiente, né, por exemplo, o ICMBio é outra instituição que também tem suas funções. Então a gente perguntou para o nosso convidado delimitar um pouco o escopo de atuação e qual é a função que o IBAMA cumpre no Brasil. O IBAMA ele tem diversas atribuições, né? Desde o licenciamento ambiental, né? O licenciamento de obras e empreendimentos de competência federal, são todas licenciadas pelo IBAMA. Então aquelas localizadas em terras indígenas,
em unidades de conservação federal, em faixa de fronteira. São todas obras licenciadas pelo IBAMA. O IBAMA também faz a fiscalização ambiental, principalmente da Amazônia. Um dos papéis principais do IBAMA é no controle do desmatamento e do garimpo, né, também na Amazônia. E existem diversas outras atividades do IBAMA, né? O IBAMA tem centro de triagem de animais silvestres, né? Então, os animais silvestres que são devolvidos, né, entregues, são todos eles cuidados, então, resgatados, né, provenientes de acidente, enfim. Todos os animais silvestres são tratados pelo IBAMA nos centros de triagem, espalhados pelo Brasil todo. O IBAMA também mantém uma estrutura de cadastramento, né, de atividades potencialmente poluidoras. Então, o IBAMA tem uma diversidade muito grande de atuação, né? O IBAMA é um órgão finalístico do Sistema Nacional de Meio Ambiente e se diferencia de outros órgãos como o ICMBio, porque o ICMBio ele tem principalmente atuação na gestão das unidades de conservação federal. Então toda a parte de gestão das unidades de conservação é feita pelo ICMBio. Vale a pena contextualizar e debater um pouco essa segunda resposta a respeito do que é o IBAMA. Quando vocês vão a parques de conservação federais, normalmente na entrada tem um quiosquezinho ou os fiscais, normalmente eles são do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação Ambiental. O IBAMA, embora faça trabalhos conjuntos com o ICMBio, ele tem atribuição de força policial ambiental. Portanto, os técnicos e os fiscais do IBAMA vão armados para combater o crime que, porventura, seja feito em áreas de conservação ambiental. Vale dizer que é o principal órgão de proteção da Amazônia Legal. E a Amazônia Legal é um território que ocupa 9 estados do Brasil, do Norte e do Nordeste e do Centro-Oeste. Então, é uma região gigantesca. E quando a gente fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, o papel do IBAMA, portanto, de proteger essa região é dos mais estratégicos, não só para o Brasil, como para o mundo. E a gente vai mostrar ao longo do episódio que a desestruturação do IBAMA serve a um projeto de destruição do meio ambiente em geral e da Amazônia. Então, veja, o IBAMA ele é um órgão tão importante quanto, por exemplo, a Receita Federal, que arrecada os impostos, ou como as universidades que fazem o desenvolvimento científico e tecnológico do país, ou como a educação em geral. É um órgão dos mais estratégicos para a preservação da principal riqueza do país. Não é pouca coisa. Então, esse episódio também é uma forma de chamar atenção para a importância desse órgão central para a sociedade brasileira. Além do mais, existem outras dezenas de atividades que o IBAMA desenvolve. Eu estava ouvindo a Sueli Araújo, num outro podcast que ela fala sobre o IBAMA. Ela foi presidente do IBAMA na gestão do Michel Temer, ela é professora de ciência política na UNB também, e ela diz, por exemplo, que os técnicos do IBAMA, que são aproximadamente 2.500 no Brasil, uma defasagem de já metade, ela falou que tinha que ter 5.000, eles são especializados em analisar imagens de satélite, especializados em cadastrar árvores de extração ilegal, então qualquer árvore que possa ser usada para o comércio no Brasil tem que ter o aval do IBAMA, e cadastrar veículos novos. O IBAMA é responsável pela qualidade do meio ambiente, portanto, a qualidade do ar. Então, assim, é um órgão muito importante. E o que a gente vai abordar hoje, que é a atuação de fiscalizar na ponta, é uma das atividades, mas não compreende todas as atividades. É isso, né, Ale? Vale a pena também enfatizar que não se trata de uma espécie de força policial que é contra todo mundo que quer trabalhar no campo, né? Que é uma visão que, por exemplo, meu pai tinha do IBAMA, que ele falava quando era criança. Se trata de ter procedimentos adequados, né? Ter uma avaliação técnica de onde é possível fazer determinada obra, de onde é possível fazer determinado plantio, enfim, né? Um controle técnico, né? Tecnicamente orientado. E é importante porque essa coisa das obras, em geral, o licenciamento ambiental que o IBAMA faz é em áreas federais. Como as grandes obras, como a usina de Belo Monte, mega obras, né, mega construções em territórios federais, é o IBAMA que faz o licenciamento. E assim, o IBAMA acaba sendo mais famoso porque enfrenta as maiores obras e, portanto, enfrenta as maiores polêmicas. E aquela outra coisa que dizia que o IBAMA era uma indústria de multa é uma falácia, anunciada, inclusive, pelo ex-presidente Bolsonaro, porque as multas que o IBAMA emite, elas são multas milionárias. E, normalmente, essas multas não são pagas, elas são judicializadas. As empresas, as grandes empresas, inclusive a Petrobras, que é uma empresa brasileira, é multada pelo IBAMA e ela judicializa. Então, isso fica num processo judicial de longo prazo e, normalmente, não é paga. As multas que são pagas são as pequenas, né?
que normalmente são de pequenos empreendedores, enfim. Então, para desfazer um pouco desses mitos que foram surgindo nos últimos anos no Brasil, nesse serviço de desinformação e de fake news disseminado ao longo da era Bolsonaro. Beleza, a gente já está, né, dando a ponte para o segundo bloco, onde a gente vai discutir muito sobre os governos, né, o papel que os últimos presidentes tiveram e têm, né, no caso do Lula. E aqui, já para dar uma lasquinha do conteúdo, Luiz, eu fui procurar quem era o presidente do IBAMA no governo Bolsonaro. A notícia mais relevante que aparece quando pesquisa, o indivíduo é o Eduardo Bin, ex-presidente do IBAMA, na época principalmente do Salles, né? E uma das falas dele é que o IBAMA precisava de uma espécie de chacoalhão, porque tinha muita gente louca e os loucos gostam de direito ambiental. Não, é para acabar o tipo de declaração do cidadão. Agora, né, o novo presidente do IBAMA anunciado é o Rodrigo Agostinho, ex-prefeito de Bauru, aliás, da região de onde eu venho, lá da grande capital Lins, da Bauru é a região metropolitana de Lins. Uhum. Mas o Rodrigo Agostinho, o perfil dele chama atenção, ele é político do PSB, né, da base aliada, né, então é outro político que aparece, uma figura até de média estatura, né, que aparece numa burocracia pública que normalmente não tinha políticos, né, parece uma característica desse novo governo, né. Agora a gente perguntou para o Hugo como que foi que o IBAMA foi tratado durante a gestão do presidente Bolsonaro e do primeiro-ministro do Meio Ambiente, que foi o Ricardo Salles, que foi uma das coisas mais assintosas do descárnio, que era um desmatador à frente da pasta do meio ambiente. Como que eles conduziram o IBAMA? Então, o governo Bolsonaro ele foi um ponto fora da curva para a gestão ambiental no Brasil, né, como um todo. Enquanto o Brasil vinha numa linha de focar na redução do desmatamento, né, da proteção da Amazônia, uma linha para poder evitar as mudanças climáticas, o governo Bolsonaro andou exatamente no contrário de toda essa construção ambiental que vinha sendo feita, né, pelos outros governos. Já na época das campanhas, né, políticas, antes da eleição do Bolsonaro, ele já falava que era um negacionista, né, das mudanças climáticas, já falava que não permitiria que o IBAMA e o ICMBio continuassem atuando de forma a multar, né, quem estivesse cometendo crimes ambientais. O próprio Bolsonaro foi multado pelo IBAMA por cometer crime ambiental antes de ser eleito, né? Então representou realmente um ponto fora da curva. E isso refletiu em dificuldades práticas, né, para o trabalho da instituição. A instituição foi tomada inicialmente por policiais militares de São Paulo, os quais não possuíam qualquer conhecimento técnico, né, qualquer tipo de conhecimento sobre a Amazônia, as necessidades ambientais do Brasil, não tinham qualquer tipo de conhecimento sobre a realidade do próprio órgão, né, e de como combater os crimes ambientais. Nesse processo ocorreu perseguições e exonerações de diversos colegas, né, do IBAMA. Eu acho que todos devem lembrar como que apareciam as entrevistas, né, dos servidores, geralmente com o rosto tampado, né, com a voz distorcida, justamente isso ilustrando justamente esse clima que pairava ali dentro da fiscalização ambiental do IBAMA. Então, ao mesmo tempo, o crime organizado dentro da Amazônia passou a se fortalecer, né? Então houve um processo de deslegitimação do Estado e de maior legitimação do crime ambiental. Ao passo que eles foram se organizando, né, dentro do governo Bolsonaro, e à medida que a gente também ia se desorganizando, né, sendo desorganizado. Interessante essa pontuação. À medida em que se desorganizava o papel do Estado para proteção ambiental, se organizava a atividade ilegal, né? O crime organizado de exploração ambiental, de extração de madeira ilegal e de garimpo nas terras indígenas. Isso tem consequências e não tem como fugir, isso se reflete na realidade. Alessandro, tem uma tabelinha para ilustrar isso aí para gente? Tem, é um dado, na verdade, que já é muito conhecido na internet, né? Muitos dos defensores do meio ambiente colocaram essa tabela, na verdade, né? Mas vale ressaltar, né? Vale destacar novamente. Em 2004, né, o Brasil registrou o desmatamento da Amazônia Legal foi de 27 mil quilômetros quadrados, né? Esse número foi se reduzindo até 2012, quando bate o menor patamar histórico, né, de 4 mil
apenas quilômetros quadrados, né, durante o governo Dilma, portanto. E nos últimos 3 anos, então, né, a gente vê no gráfico, né, o gráfico demonstra, aliás, o crescimento, né, o retorno do crescimento do desmatamento da Amazônia, que parecia algo dentro de um patamar controlado, né, ficava variando entre 6 mil quilômetros quadrados, 7 mil quilômetros quadrados. Em 2019, esse patamar passa dos 10 mil, em 2021 chegamos a 13 mil quilômetros quadrados de desmatamento, patamar semelhante ao ano de 2006. Então, né, alguns anos para trás de volta, o Brasilzão voltou. Pois é, e essa desestruturação das funções do IBAMA e o consequente aumento do desmatamento apontado nesse gráfico, que depois a gente põe no nosso Twitter também, ele opera de diversas formas, mas uma dessas formas é você fazer perseguição interna aos funcionários que seguem a sua missão institucional. E isso aconteceu com o Hugo, e a gente perguntou para ele um relato pessoal de como foi o período que ele sofreu esse tipo de perseguição. Vamos lá. Então, durante o governo Bolsonaro, eu era coordenador de operações de fiscalização e a gente, no início do Covid, a gente iniciou um conjunto de operações nas terras indígenas para evitar o avanço do garimpo, né? E nesse contexto eu fui exonerado do cargo e eu e outros colegas, né, ficamos, como a gente diz, na geladeira, né? Eu fiquei 414 dias proibido de ir para a Amazônia. Outros colegas também foram removidos para outras áreas diferentes da fiscalização, né, áreas administrativas, num claro processo de perseguição que ocorria dentro do governo Bolsonaro, principalmente liderado pelo Salles, né? Então tá aí, 412 dias isso? 412 dias proibido de pisar o pé na Amazônia, ele que é um funcionário do IBAMA, veja que contradição em termos, né? Eu acho que é válido contextualizar, Luiz, que esse processo, né, de escantear alguns funcionários públicos, de perseguir funcionários públicos, tem aquele assédio institucional, né, que muitos pesquisadores apontam, foi uma coisa geral nas burocracias, né? Não é só, infelizmente, não foi só o caso do IBAMA, do IBAMA. Muitas outras burocracias passaram pela mesma coisa. Foi uma forma do governo Bolsonaro tentar atropelar e atingir os objetivos que eles queriam, né? De agradar eventuais alianças, enfim. Isso aconteceu muito fortemente também na FUNAI, que inclusive está em um episódio do Maldita Politicagem com o antropólogo Mauro Leno, que foi feito em meados de 2022. Escutem quem tiver interesse em entender o que se passou na FUNAI. E agora, finalmente, a gente vai entrar no detalhamento de como que o garimpo se organiza na Amazônia. E a gente perguntou para o Hugo como que funciona a operação, a logística, e também a parte, vamos dizer, política da coisa. Vamos escutar tudo isso ao longo dos próximos minutos. O garimpo na Amazônia ele cresceu muito, né, durante o governo Bolsonaro, principalmente dentro das terras indígenas. Então, elas foram fortemente atingidas pelo garimpo. Garimpos que antes eram uma escala pequena, hoje possuem uma grande estrutura logística. Então, hoje eles têm helicópteros, né, aviões que atuam na linha de suprimento do garimpo, diversas escavadeiras hidráulicas e maquinários instalados dentro das frentes de ampliação do garimpo. E tudo isso dentro de um processo de maior articulação, né, que eles conseguiram galgar durante esse processo, durante esse governo Bolsonaro. O que a gente consegue perceber é um maior nível de articulação deles, né? Então, inicialmente, eles não tinham tanta articulação e tanto capital. O que a gente percebeu é que eles foram construindo associações, né, cooperativas de garimpeiros, associações de madeireiros, enfim, né? E por meio dessas associações e cooperativas, eles começaram a organizar e racionalizar muito mais a produção deles, né? E ao passo que isso ocorria, começaram a criar uma rede de financiamento, de campanhas, né, de políticos que foram sendo eleitos no primeiro momento ali em nível local, como vereadores, prefeitos, e posteriormente avançando ali para o nível federal, né, senadores, deputados, né, todos esses claros apoiadores e abertamente apoiando o garimpo e o desmatamento, né? Então a gente consegue perceber que essa estrutura política que foi montada ali durante o governo Bolsonaro, ela também é um efeito da maior organização e capitalização do crime na Amazônia. Então, por um lado, a gente pode perceber que existe um incentivo, né, de proteção desses políticos para quem está cometendo crime, mas também eles são, a estrutura política, um efeito dessa maior organização que ocorreu ao longo desse processo, né, no processo
processo de estruturação dessas redes criminosas e da maior capitalização deles. Esse é um ponto interessante, né? Porque, como ele está dizendo, existe uma dimensão logística, né? Que é com a entrada cada vez maior de grana, decorrente da venda do ouro ilegal, uma estruturação de escala gigante, né? Com helicóptero, avião, pista de pouso, sistemas de internet que eles levam lá, antenas e tudo mais, muita comida, porque você tem que alimentar os trabalhadores, 20 mil a 30 mil pessoas envolvidas na prática desse. Então, tem pessoas aliciadas das próprias comunidades, pessoas pertencentes aos povos tradicionais que são cooptados para trabalhar por um preço muito baixo para esses grandes empreendedores que, como tem matérias indicando de vários organismos da imprensa, esse dinheiro vai parar em São Paulo, né? Esse dinheiro vai para as grandes empresas, ele é esquentado lá em Boa Vista, né, que é a capital de Roraima. Como que é esquentado? Você arruma uma nota de que esse ouro surge do garimpo ilegal, de uma mina, por exemplo, fictícia, ou de uma mina de Minas Gerais, né, que é legal. E a partir daí esse ouro passa a ser legal. É uma brecha grotesca na nossa legislação, inclusive numa lei relatada por um deputado do PT de 2013, no governo Dilma, que diz que para o ouro se tornar legal, ele tem que ter uma declaração de boa-fé do vendedor. Olha só, isso é patético, né? Isso é patético, porque a boa-fé do vendedor... O cara fala, eu declaro que esse ouro vem de uma mina legal. E não tem como você comprovar que não, uma vez que ele tem uma nota fria. A partir daí o ouro vira legal. E as estimativas é que nos últimos 6 anos foram extraídos 200 milhões de reais de ouro da Amazônia. É muita coisa. Bom, tendo esse contexto tenebroso, né, a gente perguntou para o nosso convidado, para o Hugo, para ele responder quais medidas são necessárias para, de alguma forma, recuperar a ordem, né, recuperar o status que tinha antes, né, de controlar o desmatamento, controlar o garimpo, né. Vamos ouvir um pouco do Hugo aí. A logística do garimpo é fundamental, assim. Então existem alguns locais, como na terra indígena Yanomami, por exemplo, em que é uma logística muito pesada, né? Então eles se utilizam ali de aviões, helicópteros, né? Modal aéreo para poder fazer o transporte dos suprimentos, e se utilizam também muito dos rios, né? Do modal fluvial. Então, as estratégias de fiscalização, elas focam muito na inviabilização dessas redes de suprimento logística, né? Então, inutilizando e bloqueando as rotas comerciais e as principais linhas de suprimento. E aí, para contextualizar um pouco a fala do Hugo, né, o novo presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, né, ele falou assim, abre aspas, a gente tem meio IBAMA hoje. Se você considerar todos os funcionários em atividade, são cerca de 2.900 servidores. Temos apenas 53% do seu quadro total previsto. Então, ou seja, né, o IBAMA deveria ter, né, cerca de 6 mil servidores, né? Então, o novo presidente do IBAMA, que já tem aparecido bastante, né, durante essa semana, nas redes sociais, na mídia, já fala de um problema com a instituição, né? O quadro da instituição é defasado, né? Além de todos os desafios que esses técnicos aí estão enfrentando. Tinha gostado dessa discussão que ele lançou sobre fortalecimento institucional do IBAMA, e eu falei, o que você quer dizer por isso? Para tentar deixar mais claro isso para o nosso ouvinte, e aí ele discorreu para a gente sobre o que quer dizer, do ângulo de quem trabalha no IBAMA, o fortalecimento institucional. Vamos ouvi-lo. Olha, assim, por fortalecimento institucional, existem vários componentes. A gente pode perceber que o presidente Lula, quando foi para Roraima, ele fez uma fala no sentido de dizer que vai acabar com o garimpo na terra indígena Yanomami, né? E durante a campanha também foi muito contundente na questão da proteção dos povos indígenas e contra o garimpo e desmatamento. Após essa fala do Lula em Roraima, a gente já começou a observar tanto uma movimentação das instituições do Estado no sentido de ir a Roraima para combater o garimpo, como também a saída dos garimpeiros, né? Então, com isso, a gente pode perceber como a fala do presidente é importante nessa reconstrução da legitimidade do Estado, né? E da reconstrução institucional. Então, se o presidente, de um lado, fala isso e a gente vê esse efeito, né, positivo no sentido do controle do desmatamento, do garimpo, obviamente, uma fala no sentido contrário vai ter o efeito contrário, né? Então, quando Bolsonaro falava contra as instituições públicas e em favor do garimpo e do desmatamento,
obviamente a gente conseguiria ver ali um efeito contrário do que quando o Lula falou contra o garimpo, né? Então as falas do Bolsonaro de fato teriam um efeito, né? Teriam um efeito sobre o aumento do desmatamento e o aumento das invasões das terras indígenas, porque esses criminosos se sentiam legitimados a fazê-lo. Então essa seria uma parte da reconstrução institucional, né? Que seria essa orientação política, esses discursos políticos no sentido da recomposição da legitimidade do Estado, né? Outras medidas mais práticas seriam em torno de equipar, né, os órgãos públicos, tanto com pessoas, né, recompor os quadros que são defasados, né, com pessoas mediante concursos públicos e com recursos materiais e aquisição de equipamentos, né? Então essa seria uma outra fase da reconstrução, que seria, vamos dizer assim, uma fase infraestrutural, né? Construir infraestrutura institucional para poder atuar. Uma outra componente seria a questão normativa. Então, assim como o combate ao garimpo e aos crimes na Amazônia tem evoluído por parte do Estado, ele também evoluiu por parte dos criminosos. E nesse sentido é necessário ter normativas mais modernas, né, para poder conseguir frear o avanço do garimpo nas brechas que eles vão encontrando, tanto legais quanto materialmente mesmo, né, no terreno. Então, eles vão se aproveitando de brechas legais e vão se ampliando. Por exemplo, questão da cadeia de custódia do ouro, né? O ouro é um minério cuja cadeia de custódia hoje simplesmente não existe. Então, deve ser feita uma legislação para poder ter o controle da origem e comércio do ouro. Controle sobre equipamentos que são utilizados no desmatamento, no garimpo, né? Por exemplo, uma escavadeira hidráulica. Hoje, qualquer pessoa, para comprar uma moto, precisa ter essa moto registrada com a placa no seu CPF, né? Então, existe um registro dessa moto, nesse veículo, e qualquer outro veículo. Contudo, uma escavadeira hidráulica simplesmente é necessário ter dinheiro para comprar, né? Não existe qualquer tipo de controle, qualquer tipo de registro desses equipamentos que têm um potencial de devastação enorme, né? Então, o controle desses equipamentos é essencial. O controle sobre outros produtos, como gado, né? A origem do gado, a origem da soja é importante, né? São duas medidas importantes. As sementes, né? As sementes agrícolas também devem ter um maior controle, porque são todos esses insumos utilizados na produção, no desmatamento, né? Tanto na produção legal quanto na produção ilegal. Então tá aí, é interessante, veja, na ordem de retomada das capacidades do IBAMA, tá, fortalecimento institucional, que é o aumento da legitimidade por parte dos atores políticos, o presidente, a imprensa, os partidos políticos, a sociedade civil. Depois, a reestruturação do pessoal, né, recomposição das vagas de pessoas que se aposentam, de pessoas que foram exoneradas, pessoas que abandonaram a carreira mesmo em função da própria perseguição operada no governo Bolsonaro, equipamentos e um aprimoramento das normativas legais, né? Então você tem que controlar mais, ter mais informações sobre as atividades econômicas para que elas sejam legais e assim por diante. Então tá aí o roteiro necessário para reestruturar o IBAMA. Vejam, como disse o Lugo, é um trabalho longo, é um trabalho que precisa de grana, regularidade quando se troca governos e apoio forte da sociedade. Se a gente tem uma rede de pessoas que estruturam e financiam o garimpo, a gente tem que ter uma rede da sociedade que defende o meio ambiente e defende a atividade do IBAMA. Seria isso. Agora, Alessandro, tem um quebra-pau para ilustrar aí essa confusão, essa celeuma em qual a gente se encontra? Então, na direção do argumento do Hugo, né, eu fui procurar o que tem de trabalho científico sobre o IBAMA no Brasil, muito pouco, mas eu achei uma bela tese do Francesco Bonelli, da Universidade Federal da Bahia, né, e vai mais ou menos, né, na mesma direção dos argumentos que o Hugo apresenta, né? O governo Bolsonaro arrebenta com a instituição, né? Em português, claro, é isso, né? Uhum. Enfraquece em todos os aspectos o IBAMA, e isso gera uma série de discussões, gerou uma série de discussões, como a gente viu a declaração do infeliz lá, que era presidente do IBAMA anterior, esqueci o nome dele, Rodrigo Bin, né? Uhum. Eduardo Bin, desculpe. Bom, mas sempre ficou para mim essa tarefa, né, Luiz? Eu fui lá ver qual que é o argumento por trás disso. O argumento acadêmico, ele não existe, né? Vocês devem imaginar, e o argumento político são dois, né? O primeiro, que as queimadas, na verdade, são proporcionadas pelos povos indígenas, que se aproveitam, então,
desse furdunço que vai se criando, né? E que, na verdade, são os pilantras, né? Inclusive, eu imagino que eles estejam fazendo greve de fome também atualmente, né? Sim. E a segunda, que é mais muito conhecida, já mais bem estruturado o raciocínio, né? É que existe uma espécie de conspiração internacional de outros países, né? Que querem frear a utilização do Brasil, que é um direito nosso, dessa riqueza que é a Amazônia, né? Então, o Brasil teria o direito de usar, já que todos os países mataram a mata, etc., etc., então, não tem por que ficar tendo uma série de regras e de bloqueios da utilização da Amazônia. Bom, acho que se todo mundo pensar assim, em 2030 nosso planeta vai estar pegando fogo, né? Eu acho que a gente tem que lembrar também, nessa linha do que você fala, Lê, do papel dos militares, porque, como diz o professor da UFSCar, o João Roberto Martins Filho, que analisa pensamento militar, no final da ditadura, final dos 80, começo dos 90, já que não tinha mais o inimigo do comunismo, pelo qual eles deram o golpe de 64, a cabeça delirante desses caras inventou um novo problema de segurança interna, que era o problema das ONGs e o problema de proteger a Amazônia como espaço de soberania brasileira que estaria ameaçado pelas ONGs internacionais. E esse general Heleno, uma das figuras mais grotescas que já apareceram na política brasileira, teve aquela fala que disse que os índios têm o espaço da sua terra, que eles já têm etnia, que já têm... Só falta criar uma bandeira e pedir autonomia em relação ao Brasil na ONU. Então, essa cabeça delirante, de fato, muitos militares e a instituição do Exército pensa isso. Isso justifica uma atuação, às vezes, inimiga aos povos indígenas por parte das Forças Armadas. E, inclusive, o general Heleno deu uma pré-autorização de exploração em 20 regiões de proteção ambiental e de terra indígena para explorar o garimpo na Amazônia. Bom, com esse cenário desastroso que a gente apresentou nesses 2 primeiros blocos, né, a gente perguntou para o Hugo se é possível combater essas atividades ilegais de garimpo. Vamos lá ouvir ele. Eu acredito que é impossível, sim, a gente conseguir voltar aos patamares anteriores, frear a expansão do garimpo nas terras indígenas. Acho que é possível. E que é possível, com isso, zerar os alertas de garimpo nas terras indígenas. Eu acho que é um objetivo factível, né? Desde que todo o Estado se mobilize em favor disso, né? Desde que haja uma mobilização estatal, não só do IBAMA, não só dos órgãos ambientais, mas do Ministério da Defesa, né? Do Ministério da Justiça, dos órgãos estaduais também, né? Dos governos estaduais. Então é necessário ter uma grande mobilização institucional em favor disso. Se houver, com certeza é possível, sim, zerar os alertas de garimpo das terras indígenas. O importante para a gente finalizar aqui o argumento analítico é entender que para que uma política pública dessa escala de proteção da Amazônia, 9 estados, aquele território imenso, funcione, é preciso a convergência de uma política de Estado, de vários órgãos, o IBAMA, a FUNAI, o ICMBio, Ministérios dos Direitos Humanos, Ministério da Saúde, as Forças Armadas deveriam atuar cooperando e participando positivamente. E o contrário é verdadeiro. Para desestruturar uma política de meio ambiente, como foi feito nos últimos 4 anos, de modo muito bem sucedido, vários órgãos têm que conspirar contra essa política. Então você tem a desestruturação do IBAMA, do ICMBio, da FUNAI, as políticas de saúde para os povos indígenas foram destroçadas, eles foram largados sem vacina, sem remédios básicos. Então, vejam, para entender uma política pública complexa, é preciso um olhar multissetorial e para que ela funcione tem que ter uma coordenação política significativa. Então, a partir dessa última resposta do Hugo, é possível ver uma luz no fim do túnel e ter um pouco de esperança. Se houver coordenação entre os entes da federação, os diversos órgãos, os ministérios, é possível melhorar muito aquela condição e, no médio prazo, reverter o estrago feito ao longo dos últimos 4 anos. E aí, Ale? A gente perguntou, então, agora tentando, né, surfar nessa onda mais positiva aqui do nosso podcast, a gente perguntou para o Hugo para ele contar alguma história que narre, que sintetize tudo isso que a gente falou ao longo desse episódio. Vamos ouvir o Hugo, que a história é bacana. Cara, tem uma engraçada, assim, uma anedota. Uma vez a gente foi fazer uma apreensão de gado na terra indígena, né? Na terra indígena Cachoeira Seca. E aí tinha um colega do IBAMA que estava coordenando e eu fui substituí-lo, né? Na coordenação. E aí a missão era basicamente ficar vigiando o gado, cara. Ficar lá vigiando gado dia e noite lá, né? E tal.
chato pra caramba, assim, ficar vigiando, sabe? Não tinha acontecia nada, né? E eu gosto de ir pra pegar caminhonete, PC, trator, sabe? Avião, gosto de ir pra missão desse tipo, né? E fiquei lá vigiando vaca. Aí no dia que ele saiu e eu fiquei, os caras roubaram o gado, pô. Roubaram todos, eram cento e poucas cabeças de gado, os caras conseguiram roubar, né? E aí, porra, eu falei, cara, eu tava até pensando, né? Os caras vão me zoar demais, né, cara? Bem na hora que eu entrei, os caras roubaram o gado. Aí eu peguei o helicóptero de manhã, a gente saiu pra poder fazer um giro na fazenda, pra tentar encontrar algum rastro, né? E fazenda tem rastro de gado pra todo lado, né? Então, assim, muito difícil conseguir rastrear, né? Aí a gente rastreou no helicóptero, né? Eu fui contornando a mata, assim, que fica entre o pasto e a mata, né? Aí, cara, a gente viu só nada, assim, só um rastro minúsculo, assim, só uma faixinha, assim. Eu falei, pô, é ali mesmo, né, que a gente vai pegar. Só que não tinha como chegar de jeito nenhum, né? A gente teve o único jeito de ir pra lá era de cavalo. Aí a gente pegou os cavalos, pegamos os cavalos da fazenda lá e fomos montados de cavalo atrás do rastro, né? E chegando lá no lugar onde tinha visualizado no helicóptero, era realmente o rastro do gado que tinha sido roubado, né? E a gente foi perseguindo esse rastro ali a cavalo. Chegamos num lugar que eles tinham feito um piquete de corda. Passaram uma corda assim e fizeram o piquete, né? E aí a gente não encontrava os caras, né? Aí a gente chegou lá, foi andando e tal. Até que a gente encontrou o gado dentro de um baixão, assim, no açaizal, na água. Parecia gado já bravo já. Aí os caras que estavam comigo falaram, não, vamos tentar tocar de volta esse gado, né? Eles foram pra tocar o gado e eu voltei e fiquei nas cordas ali, bem no piquete, na divisa, né? Aí cortamos as cordas pra passar com o gado. E o pessoal falou pra mim, Hugo, fica tipo numa encruzilhada ali, né? Que quando o gado vier, você fica de um lado da encruzilhada pra eles não irem, pra eles irem pro lado certo, né? Eu falei, não, beleza. Aí fiquei lá sentadinho, peguei uma garrafa d'água daquela de 5 litros, né? Aquelas quadradonas assim, azul, botei ela no chão, sentei em cima e fiquei lá, quietinho, né? Esperando chegar o gado. Aí quando pensa que não, vem os caras, pô, que tinham roubado o gado. Vem conversando assim e tal, não sei o que, no meio da trilha ali, né? Aí eu tava sozinho, né? Aí eu cheguei lá e abordei os caras, pô, sozinho, né? Comecei a danar com eles, gritar com eles lá e chamei os outros, né? O pessoal, né? Rapaz, sei que a gente pegou eles, voltamos pra fazenda com o gado e com os caras presos, pô. Aí foi os próprios peões da fazenda lá, na hora, falaram assim, não, pô, não tem como mexer com esses caras não, pô, esses caras são muito doidos, os caras foram lá pro meio do mato e trouxeram o gado e o peão ainda amarrado. Eu tenho uma história sobre o Hugo. Eu tenho várias, na verdade. Mas na faculdade, a gente fez um grupo de pesquisa uma época juntos. Ele estava estudando que nem maluco. E ele tinha ideias dormindo. E ele acordava. E para ele não perder as ideias quando ele estava dormindo, acordava com as ideias da literatura que ele estava lendo. Ele tinha um quadrinho, desses quadrinhos brancos, do lado da cama dele. Aí ele pegava, acordava e colocava com a canetinha. Esse era um bicho que estudava que nem maluco naquela época. Metódico. E hoje a gente vendo, ele aparece bastante em operações na televisão, em áudios do assunto da Globo, ele aparece a voz dele, então ele está famoso. E para nós que estudamos com ele, dá bastante orgulho que ele tenha essa obstinação no trabalho dele. E é muito legal vê-lo com aquele uniforme verde pistache, com a marca do Ibama, trabalhando em defesa da Amazônia. Então, um abração, agradecer demais ao Hugo. Tem que ser muito corajoso, né? Eu gostaria de lembrar, ainda dentro desse nosso Aconteceu em Querência aqui, simbolizar um pouco essa coisa, essa coragem, né, que pessoas como o Hugo têm de conseguir, de desempenhar um trabalho que é tão difícil, de lidar com pessoas que são criminosas, né? Muitas vezes violentas, enfim. Perigoso, trabalho perigoso. O ICMBio, né, que a gente chegou a falar ao longo do episódio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ele é uma homenagem ao Chico Mendes, um líder seringueiro, né? Na verdade, um sindicalista dos seringueiros. Eu queria lembrar só da história dele, também fui ler, não me lembrava bem, eu ouvia muito sobre o nome, né? Sobre o assassinato, etc. Mas ele foi nascido em Porto Rico, né? Na região de Chapuri, no Acre. Era um analfabeto, uma família bastante pobre, o pai dele também era seringueiro. E ele só foi alfabetizado aos 16 anos pelo Euclides Távora, né, um líder comunista. A partir de então, ele passou a denunciar muitos dos castigos físicos e de prisões dos seringueiros na época, né, anos 70, anos 80. A polícia atuava muito a favor, né, dos proprietários, grandes proprietários de terra, dos grandes empresários que atuavam na região. E aí o Chico Mendes acabou se tornando um líder sindical, criou a União dos Povos da Floresta,
Então passou a se destacar no campo da política, né, liderando, né, essas grandes uniões de trabalhadores contra os grandes seringais. Eu não sei se essa palavra existe no português, acho que sim. Sim, sim. Ele foi vereador em 77 pelo MDB e um dos fundadores do PT, então, até que finalmente em 88, infelizmente, Chico Mendes acabou sendo assassinado por grileiros, né? Darcy Alves e Darli Alves, né? Um filho e um pai, acabaram assassinando o Chico Mendes na saída de um banho dele numa tarde. E em 89, ano seguinte do seu assassinato, o ex-Beatle Paul McCartney fez uma música, How Many People, em homenagem ao seringueiro Chico Mendes, né? Além do ICMBio, que também leva o seu nome. Gostou, Luiz? Muito bom, muito bom. Um grande líder, né? Inclusive a Marina Silva militou com ele. É uma página triste, mas também inspiradora da organização dos seringueiros. Então, é uma história com final triste, mas também não deixa de ser uma história inspiradora do Chico Mendes, né? E aquele tipo de organização dos seringueiros, uma organização de base comunitária que fazia uma exploração sustentável da borracha, também é a inspiração para a organização de base comunitária nas regiões de garimpo, que a sociedade local se organize. Esse é até um tema de um texto assinado pelo Hugo em coautoria com o Manuel Cunha, que está no site da Amazônia Real. A gente vai disponibilizar um texto muito legal sobre como reocupar as terras de exploração do garimpo de forma sustentável e de forma a proteger essa região. Aliás, essa é a maldição, né, Luiz? Eu acho que a grande maldição que a gente pode ressaltar aqui é que existem, né, é um fato, existem 20, 30 mil pessoas que vivem desse tipo de atividade, né? Parte dessas daí só sabe fazer esse tipo de coisa, né? Então, muitos especialistas chamam atenção para isso, né? O Brasil e todas as instituições públicas precisam, de fato, lutar contra o garimpo ilegal, penalizar, precisa punir aqueles que são os culpados, etc. Mas existe um problema na raiz de tudo isso, né? Que o que esse povo pode fazer, né? Então, por isso esse trabalho em comunidade, um trabalho também educacional, né? De formação de outras atividades é necessário a longo prazo para que não tenha um exército de pessoas que dependam das atividades do garimpo. Né? Sim, exatamente. Luiz, por luta de gostos, então, já que a gente falou do Paul McCartney, eu queria saber de você, qual é o seu Beatle favorito? Keith Richards. O nosso ouvinte Paulo Franz vai ficar chateado com essa sua resposta. Nossa, tá de palhaçada. Keith Richards é o grande músico daquela geração. Qual que é o meu Beatle favorito? Bom, pela composição da música em homenagem ao Chico Mendes, vou escolher o Paul McCartney. E o teu Beatle favorito, coração? Eu fiquei sabendo que em determinado momento do show do Rolling Stones você derramou umas lágrimas lá, né? Eu fiquei levemente emocionado na hora que tocou a música Wild Horses, que é a melhor música da história do Rolling Stones. Negativo. Isso não faz o menor sentido. Esse pode ser o próximo Luta de Gosto. E o meu Beatle favorito é o John Lennon. Muito, muito mais genial nas suas composições, muito mais imprevisível. Eu não gosto... mentira, eu gosto muito do Paul McCartney, mas eu não gosto muito do cabelo dele. Entendi. E o pessoal, o que vocês acham, ouvinte? Qual que é a preferível, o Paul ou o John Lennon? Mas também, voltando ao tema do episódio, espero que vocês tenham gostado. E quem quer complementar, levantar coisas que nós não apontuamos, porque tem muitos aspectos envolvidos no trabalho do IBAMA e muitas variáveis que ocorrem para que o garimpo ilegal se dê. A gente não abordou tanto as questões dos parlamentares, lembrando que os 3 senadores de Roraima são defensores do garimpo. Então, veja, não tem representantes no Senado da bancada de Roraima que são contra o garimpo. Então, veja o cenário difícil do ponto de vista político que o Estado vai enfrentar a partir desse momento, além das questões econômicas, porque vai haver uma baixa, uma redução da renda das pessoas inevitável, né? Pelo menos durante um momento, que isso precisa ser reestruturado. São muitas questões envolvidas. Então, se vocês quiserem, mandem conteúdo para a gente, opiniões nas nossas redes sociais. E se você gostou, não esquece, vai lá no Spotify e coloca o dedo nas 5 estrelas do nosso podcast. É isso, Alessandro? É isso, galera. Espero que tenham gostado. Obrigado, Hugo Loss, pela contribuição nesse episódio. É isso aí. Valeu, Hugo, e um abração a todos.
O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.